Boa noite, graça e paz. Paz do Senhor Jesus seja com vocês nesta noite de quinta-feira. Mais um culto online, mais um culto abençoado para nossa família, para os nossos irmãos que estão em casa. Eu queria nesta noite começar a iniciar com uma oração ao Senhor. Feche seus olhos, aquece seu coração nesta noite e vamos orar a Deus. Pai querido, Pai amado, Pai santo e bendito. Nesta quinta-feira, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, esse culto, Pai. O culto é para o Senhor. Estamos aqui cultuando o Teu santo nome, louvando a Teu santo nome. Sê conosco, Senhor, nesta noite e fala conosco, Senhor, através dos louvores e da Tua palavra. Espírito Santo, venha nos alegrar, venha, Senhor, nos encher para hoje, Senhor, nos alegrar, Senhor, nessa noite maravilhosa de quinta-feira, junto com os irmãos em nossas casas. Abençoe seus filhos nesta noite, Pai. Abençoe cada um deles, Pai. Que sejam, Senhor, um coração hoje alegre, um coração hoje cheio, aquecido pelo poder do Espírito Santo. É que eu te peço nesta noite, Jesus, uma noite abençoada, um culto abençoado. Amém. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Que louvor lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 10. Queria que os irmãos deixassem a sua Bíblia aberta e vamos ler e expor o texto do capítulo 10 todo, para entendermos que Deus vai falar conosco nesta noite. Confesso aos irmãos que um culto presencial é bem melhor que um culto online. Em breve, e se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos estar juntos, fazendo um culto presencial, reunidos, louvando, adorando, abraçando, em breve. Enquanto isso, nós vamos ministrar a palavra no culto online, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Queria que todos os irmãos ficassem atentos para essa mensagem. Diz assim a palavra. Mateus, capítulo 10, diz assim: Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o mesmo que traiu a Jesus. Assim, a esses 12 enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentis, nem entreis em cidades algumas do samaritano. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está a vosso alcance. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graças dai. Vamos parar até aqui, até o versículo 8. Depois nós vamos dar continuidade ao capítulo. Aqui Jesus, depois que ele foi ao monte, ele orou, ele desceu e escolheu os 12 discípulos. Como foi falado, os 12 discípulos, o nome de cada discípulo, Jesus ele escolheu e ele deu-lhe poder a esses 12 discípulos para expulsar o espírito imundo, expulsar os demônios, curar os enfermos de todas as doenças, de todos os males. Jesus deu-lhe esse poder para cada um deles. Primeiro que eu quero falar aqui, que Jesus estava no contexto do capítulo 10, Jesus ele estava pedindo discípulos. Ele falou que a seara é muito grande e pouco eram os trabalhadores. Por que Jesus estava falando isso? Porque o povo, onde Jesus passava, a multidão estava ali, a multidão estava sofrendo, triste, deprimida, e Jesus, ele com grande compaixão pelas pessoas, que muitas pessoas estavam aflitas e deprimidas e sofrendo, Jesus viu que aquelas pessoas estavam desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus ele falou ali que, para os seus discípulos ali, que a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pede a Ele que Ele mande trabalhadores para a sua colheita. Esse é o contexto do capítulo 10, porque por onde Jesus estava passando, Jesus ele estava dando vista aos cegos, libertando os endemoniados. Jesus ele estava ali curando os enfermos. Ele estava vendo a necessidade do povo. Em todo momento, Jesus vê a necessidade do povo. Jesus vê a necessidade das pessoas. Em todo momento, Jesus tem compaixão das pessoas. E naquele momento, no meio da multidão, Jesus viu que eles tinham muitos aflitos, muitos ansiosos, preocupados, e muitos estavam, como a palavra diz, como ovelhas
sem pastor. Então Jesus, ele chamou os 12, deu-lhe poder. Deu-lhe poder para enviar os 12 para fazer uma grande obra. Ele enviou os 12 e deu a recomendação a cada um desses 12. Ele recomendou que os 12 fossem primeiramente para a casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que eu entendo com essa palavra é que Jesus primeiro, ele queria tratar e cuidar com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro Jesus falou assim, vá até as ovelhas que estão perdidas, estão afastadas da casa do meu Pai. A ordem aos discípulos aqui, a primeira ordem foi que eles fossem atrás das ovelhas perdidas. Trazendo para o dia de hoje, aplicando no dia de hoje, dá a entender que Jesus levanta os discípulos, escolhe e envia. E quando ele envia, ele envia, trazendo por dia de hoje, envia para a gente ir atrás daqueles que estão afastados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão perdidos, que são da casa de Deus. Olha que tremendo. Aquele que está sem força nesse momento, aquele que está desanimado nesse momento, aquele que já orou, aquele que já profetizou, aquele que sempre louvou a Deus, aquele que sempre se consagrou, orava de manhã, de tarde, de noite, aquele ministro da palavra, aquele que pastoreava ovelhas. Jesus, aplicando nos dias atuais, Jesus está dizendo assim, olha, você que é discípulo meu, você que é o meu imitador, que eu sou o seu Senhor e você me segue, me imita e recebe a minha ordem, Jesus está falando aqui hoje, olha, vá à casa, às ovelhas da casa perdida de Israel, vá atrás deles, daquela pessoa que você sabe que aquela pessoa era uma grande potência, uma grande pessoa na mão de Deus, um grande evangelista, um grande homem, uma grande mulher de Deus, aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que você sabe que tem chamado de Deus, mas está como uma ovelha sem pastor. Isso é muito sério, meus irmãos. Nesta noite o Espírito Santo está falando conosco através da sua palavra. O Espírito Santo está ministrando em nossos corações que a gente, cada um de nós temos que estar correndo atrás da ovelha que está como sem pastor. Quantas ovelhas hoje que estão como sem pastor? Uma ovelha que não tem pastor. Ou talvez essa ovelha tem pastores, ela está no ministério que tem pastores, mas ela está perdida. Não está sendo pastoreada pelo verdadeiro pastor, pelo o bom pastor, pela palavra do nosso bom pastor Jesus Cristo. Talvez essas ovelhas estão na mão de lobos, na mão de enganadores, na mão daqueles que pregam um evangelho que não é um evangelho genuíno, que pregam um evangelho mundano, um evangelho que vai alcançar dinheiro, que vai alcançar bens materiais, um evangelho de prosperidade de materiais, não um evangelho que você vai ter uma paz no interior, um evangelho que você vai ter fé em Jesus Cristo, um evangelho que Jesus vai estar contigo todos os dias, um evangelho que o que você está passando nesse momento é que Jesus está tratando, Jesus está te moldando, que Jesus está querendo ensinar algo nesse momento para a sua vida. Um evangelho genuíno que recebe a palavra de Jesus, a verdadeira palavra, a palavra aqui que diz que lá na frente vamos ouvir,
que aquele que largar a sua própria família, que aquele que amar mais a Jesus do que a sua própria mãe, seu próprio pai, vai ter uma grande recompensa, vai ter um grande galardão, vai ter dias de milagres. O evangelho que aquele que ama mais a Jesus, aquele que pega a cruz e vai e segue a Jesus, aquele que não coloca o dinheiro como senhorio dele, aquele que não coloca os bens materiais como senhorio dele, como senhor da vida dele, aquele que confia em dinheiro, mas não confia em Jesus, confia mais no dinheiro que no próprio Jesus, que na própria palavra. Como Jesus falou para aquele jovem rico, aquele jovem rico falou o que teria que fazer para ter o reino dos céus, para ter a salvação, para ter a vida eterna. E Jesus falou para aquele jovem lá, vende tudo que tem e me segue. Mas ele não quis, porque ele estava com a segurança dele, no dinheiro e no bem materiais dele. Ele não colocou a sua segurança em Jesus. Ele não deixou Jesus ser o seu Senhor. Então aqui, Jesus falou para os seus discípulos, falou assim, uma ordem, ordenou os seus discípulos: eu lhe dou-lhes poder, eu envio para pregar o evangelho, eu envio vocês para expulsar os demônios, eu envio vocês para curar os enfermos. Jesus escolhe, Jesus levanta para depois enviar. Você que está recebendo essa palavra, o seu coração está ardendo pela essa palavra, Jesus está falando contigo nesta noite: olha, eu escolho você para te enviar para o próximo. Estamos aqui hoje, o irmão Fernando está gravando aqui, ele falou uma palavra aqui maravilhosa, que nós, discípulos de Jesus, nós temos que ficar muito tempo acordado, orando, buscando, para muitas pessoas ficarem dormindo. Esse é o chamado. O chamado de Jesus é você se doar para o bem do outro, para o bem do próximo. E Jesus aqui falou para os seus discípulos: ó, vá pelo caminho. Primeiro vocês vão para a casa, as ovelhas da casa de Israel, para as ovelhas perdidas, não para o mundo, primeiro para a ovelha da casa perdida de Israel. Vamos agora para o versículo 9. Versículo 9 diz assim: não vos provereis de ouro, nem de prata ou cobre em vossos cinturões. Deus está falando para os seus discípulos: não levai nada. Para fazer a obra que Jesus está ordenando para a nossa vida, a gente não precisa levar nada, irmão. Somente o poder que Ele está nos dando e a palavra. Levando a palavra de Jesus, porque autoridade e poder Jesus é que dá para o homem. Jesus falou: não leve nada, não leve ouro, não leve prata, não leve a cobre, não leva nada nos cinturões, não leva nada. Não levei sacolas de viagem, nem túnica, nem par de sandálias, pois digno é o trabalho do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrares, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirar. E quando entrares nesta casa, saudai com a paz do Senhor. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia a casa não for digna, que a paz retorne convosco, com vós. Porém, se alguém não vos receber, se alguém não vos receber, nem der ouvidos à vossa palavra, assim que saídes dessa casa ou cidade, sacode a poeira dos vossos pés. Por quê? A sua parte foi feita. A minha parte foi feita. Se você chegar numa casa
de um parente, de um amigo, você for chegar em algum local, se o hospedeiro da casa, ele não te for digno de te receber, e você não for digno de uma boa aceitação, se ele não te honrar naquela casa, você deixa a palavra, deixa a mensagem. Se ele der ouvido, você deixa a paz com ele, a palavra de Jesus. Mas aquele que não der ouvido, a sua parte foi feita, você entregou a mensagem, entregou a palavra, orou pelaquela vida, e quando você sair, você sacode a poeira dos pés e fala: minha parte eu fiz. Versículo 15: com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo para que aquelas pessoas. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus quis dizer aqui que aquele que recebe a palavra, aquele que ouve a palavra, aquele que conhece a palavra da verdade, ele já está sabendo o que é a palavra da verdade, o que é certo, o que é errado, o que é para ser feito, o que não é para ser feito. E se essa pessoa que conhece essa palavra e não der atenção, fechar o coração, fechar os olhos, fechar o ouvido para as palavras de Jesus, diz Jesus que Sodoma e Gomorra vai ter mais tolerância, porque Sodoma e Gomorra não ouviu a palavra de Jesus. Sodoma e Gomorra não foi evangelizada com a palavra de Jesus Cristo, a palavra da salvação, a palavra da nova aliança, a palavra do novo nascimento. Então Sodoma e Gomorra vai ter mais tolerância. Versículo 16: observai, eu vos envio como ovelha entre os lobos. Ouve, irmãos, seja, portanto, astuto como a serpente e inofensivos como uma pomba. O que é isso? Jesus te envia como ovelha, e você como ovelha, você vai estar entre os lobos. Tem muitos lobos por aí, muitos lobos para enganar, muitos lobos para tirar a lã. E Jesus falou: sede prudente como uma serpente. Sede prudente, vigiai. Vigilância. Vigilância, meus irmãos, para aquela pessoa que vem querer te enganar, querer falar palavras para encher seu ego, palavras que você quer ouvir, palavras para te animar, te motivar, palavras de autoajuda. E no final dessa palavra de autoajuda, falar que você vai ser próspero se você fizer ali um voto ou uma aliança naquele lugar. Vigiai, vigiai. Seja prudente e seja manso como uma pomba, inofensivo. Por quê? Com essas pessoas você não tem que soltar veneno, você tem que ser prudente e inofensivo. Versículo 17: e acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Serei levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhares a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou com que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que entrareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo,
aquele que permanecer firme até o fim, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Aí você quer dizer, pastor, o que quer dizer com isso? Permanecer firme até o fim será salvo. Eu não posso pisar para lá, para cá, eu tenho que ser... Meu irmão, a palavra aqui está dizendo uma coisa. Que antes de um mundo te odiar, odiou o nosso Senhor primeiro. Antes do mundo te perseguir, perseguiu o nosso Senhor Jesus primeiro. Então, ele está falando, permanecer firme. Firme, constante. Com a ordem dele, pregando, evangelizando, expulsando o demônio, curando os enfermos no nome de Jesus, fazendo a ordem dele. Essa palavra é para quem é discípulo, essa palavra é para quem tem chamado de Deus. Tem chamado de Deus. Versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fuja para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo ser como seu senhor. Jesus está falando aqui, o seu discípulo tem que ser como seu mestre. Quem é seu mestre? Quem é o mestre da sua vida? É Jesus? O meu mestre é Jesus. O meu Senhor é Jesus. O meu Senhor é Jesus. E mais adiante, vai falar que sobre aqueles que larga a sua família, que larga o seu bem-estar para fazer esse chamado, essa grande obra. Versículo 37 diz assim, Mateus 10 ainda: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a achará. Quem vos recebe a mim mesmo, e quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por qualidade de um justo, de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um dos meus pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Amém. Olha que interessante. O contexto de Mateus 10 diz que Jesus estava curando os cegos, abrindo a vista dos cegos, curando os enfermos, expulsando os demônios. Depois ele viu o povo aflito, dizendo que o povo estava como uma ovelha sem pastor. Depois ele inicia o capítulo 10 dizendo, chamando os seus discípulos, dando um nome aos seus discípulos, chamando pelo nome cada um e dando-lhe poder, autoridade e enviando para pregar o evangelho, enviando para curar os enfermos, expulsar os demônios. E depois Jesus diz sobre aquele que larga tudo para seguir ele. E depois Jesus diz sobre a recompensa. Qualquer pequenino que seja, que faz uma obra, um chamado de Jesus, qualquer um que seja, que Jesus está falando aqui, e se aquele que der um copo d'água, que seja, receberá uma recompensa. Nós temos que receber pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, com respeito. Quem recebe um profeta e dá uma recompensa a ele como profeta, receberá uma recompensa como profeta.
Aquele que recebe uma pessoa justa, e você ali recebe ele com uma qualidade de uma pessoa justa, com qualidade de justiça, você terá uma recompensa de pessoa justa. Isso é o Evangelho. Se você der um copo d'água que seja a um pequenino que venha falar da palavra de Deus, você vai ter uma recompensa de Deus. Vai ter uma recompensa de Deus. Aquele que prega o verdadeiro Evangelho, ele é o verdadeiro Evangelho. Vamos abençoar, vamos tratar como pessoas de Deus, como pessoas honestas, justas da parte de Deus. Vamos tratar essas pessoas como profeta de Deus, como homens e mulheres que estão se colocando no chamado de Deus para fazer uma grande obra, para fazer uma grande obra. Então, essa mensagem que eu deixo aqui hoje para todos vocês que estão em casa, não esquece do seu chamado. Não esquece do chamado ao qual Deus colocou no seu coração. Deus te chamou pelo seu nome. Jesus te escolheu e te chamou pelo seu nome. Vamos prosseguir, vamos pelo caminho. Vamos primeiro para aqueles que você sabe que foi um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e falar assim para eles: olha, ouve a voz do seu pastor, do bom pastor Jesus Cristo. Nesse momento nós estamos ouvindo esse culto online, mas nesse momento tem muitos profetas, muitas pessoas que oravam temente a Deus, muitos presbíteros, diáconos, muitos levitas, muitos homens e mulheres de Deus nesse momento que estão caídos, estão tristes, estão abatidos, estão aflitos nesse momento, esperando uma pessoa para ir até lá e falar assim: olha, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor te ordenou a fazer a obra do reino dos céus, fazer a obra do reino. Aquele que é nascido de Deus, ele é chamado para fazer a obra do reino dos céus. Irmãos, olha para aquele que está ao seu lado, olha para aquele que está ao seu redor, olha para eles, porque a sua vida aqui na terra é para levantar os caídos, é para ressuscitar os mortos, ressuscitar os mortos. Sabe o que é isso? Não é você chegar no caixão e tocar a mão e ressuscitar aquela pessoa, não. Aquele que está morto espiritualmente, aquele que está morto no pecado, aquele que não tem nem mais força para caminhar, força para sobreviver, aquele que está morto no seu local, na sua caverna, na escuridão. Você foi levantado e ordenado a Deus para ir até aquela pessoa e falar: olha, levanta-te, ressuscita-te, em nome do Senhor Jesus. Ressuscita no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra de quinta-feira, uma palavra de autoridade no nome de Jesus, uma palavra de ordenância. Jesus aqui ordenou os seus discípulos. E hoje, como Jesus falou, naquele tempo, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Ora ao meu Pai, que Ele enviará os trabalhadores. Então, nesta noite vamos orar ao nosso Pai. Pai,
envia os trabalhadores para a sua obra, envia os trabalhadores para essa grande seara, para que tenhamos grandes colheitas, muitas colheitas, alma para o reino de Deus, alma para o reino do Senhor Jesus. Não vamos colocar nossa segurança no nosso dinheiro, nos nossos bens materiais. Não. A nossa segurança é o Senhor Jesus. Se Ele te enviou, Ele te deu autoridade. Se Ele vai te enviar, se você tem convicção que Ele vai te enviar para uma grande obra, ou na igreja missionária Celeiro, ou aonde for, qual outro ministério, mas se Ele te ordenou, se você tem convicção que Ele te ordenou e te enviou para fazer essa grande obra, a obra de pregar o Evangelho, a obra de colocar o capacete, a couraça, a armadura santa, a armadura de Deus e ir para o combate, meu irmão, faça, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu deixo essa palavra com os irmãos nesta noite. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.